Hoje nós vamos continuar nosso estudo, capítulo 17 da Confissão de Fé, Perseverança dos Santos. Vou fazer um pequeno resumo aqui, antes da gente começar. Embora o tema seja Perseverança dos Santos, que parece que é algo que a gente está fazendo, nós estamos perseverando, mas na verdade quando a gente lê esse texto, esse tema, nós estamos falando de uma doutrina da perseverança do amor de Deus, do cuidado de Deus, aquele que começou a obra em nós, há de completá-la, aquele que nos escolheu antes da fundação do mundo, não vai, agora não escolho mais, escolho. Então não falamos em hora alguma da firmeza humana, né? Não, eu vou perseverar, porque nós não perseveramos, né? Nós temos dificuldades de perseverar, começamos tantas coisas e paramos, mas é Deus, assim, com seu amor, perseverando, cuidando de nós, né? E uma outra coisa que sempre é importante a gente lembrar, se eu fosse falar esse estudo inteiro nesses 2, 3 minutos, é a questão dos que se afastam. Mas e aquelas pessoas que eram firmes, até pastores ou líderes, ou pessoas que frequentaram a igreja tantos anos e agora se afastaram e não estão mais, então não deixaram, né? Como que fica a doutrina da perseverança dos santos num caso assim? E a resposta é bem simples e objetiva: eles nunca foram verdadeiramente cristãos. Ainda mais nos dias de hoje, a gente vive um tempo em que todo mundo é simpático ao evangelho. Se você convidar uma pessoa para vir à igreja, às vezes ela não é cristã, mas ela vem à igreja, ela vai para casa e fala que foi tudo bonito. Mas não significa que ela é uma cristã, que ela é convertida, ou que ela realmente é alguém que está na fé. Então essas duas questões são bem importantes para nós. São apenas 3 tópicos, acredito eu, e nós vamos assim lê-los para o nosso estudo dessa noite. Primeiro tópico: os que Deus aceitou em seu bem amado, os que Ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem cair do estado de graça, nem total, nem finalmente, mas com toda a certeza hão de perseverar nesse estado até ao fim e estarão eternamente salvos. Então, essa é a nossa doutrina. Nós cremos, e aí não é a nossa doutrina, mas a nossa base é a palavra de Deus. Nós vamos ler alguns textos aqui. Então a base, como nós falamos, é o próprio Deus e é o que Ele manifesta em sua palavra. Nós que recebemos essa semente, o Espírito Santo, a salvação, nós vamos ver no último tópico lá, podemos até desviar, nos afastar por algum tempo, cometer alguns pecados, mas nós não vamos perder essa salvação, porque aquele Deus maravilhoso cuida e cuidará de nós todo sempre. Uma das passagens, citei há pouco, que é Filipenses 1,6, aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. A nossa vida é uma carreira que se desenvolve, e assim nós vamos estar com Cristo. Alguns outros textos que a gente vai já lendo e pensando dentro deste tema, para fortalecer-nos nesse sentido. João 10, 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então Jesus conquistou essa nossa salvação. E nós, aqui diz, recebemos a vida eterna. Ele deu e ninguém pode tirar. Outra passagem que acredito que está aqui nessa sequência, que fala: nem a morte, nem a vida, nem poderes, nem coisas do passado, presente, nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é uma base muito importante para nós, irmãos, porque se a gente não tiver essa consciência, a gente vai viver, converti, desconverti,
Porque os sentimentos nossos alteram. E de repente você, mas não estou mais sentindo a mesma firmeza, então acho que eu não sou convertido ou que eu me desconverti. Não. Nós podemos ter certeza de que Ele nos deu e ninguém vai arrebatar esta salvação. Repare que na sequência da confissão de fé, o próximo capítulo, que nós vamos estudar semana que vem, ele fala sobre a certeza da salvação. Então, ela sempre vem nessa sequência de temas, um colado ao outro. Se nós cremos na perseverança dos santos, nós podemos ter a certeza da salvação. Então, é uma sequência que nós vamos estudar na próxima semana. Ainda nesse tópico, já é o tópico 2. Tópico 2. Esta perseverança dos santos não depende do próprio livre arbítrio deles, mas da imutabilidade do decreto da eleição, procedente do livre e imutável amor de Deus Pai, da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo, da permanência do Espírito e da semente de Deus neles, e da natureza do pacto da graça. De todas estas coisas vem a sua certeza e infabilidade. Ponto 2 quer deixar claro que isso não depende de nós. Meu livre-arbítrio, eu resolvi, eu decidi pelo caminho da salvação e eu sou perseverante. Coisa que eu falei lá no início. Mas depende de algumas questões aqui. Então, em primeiro ele fala do decreto da eleição. Foi Deus quem escolheu. É uma doutrina que é para nós um mistério, né? Como entender isso? Mas aqui nós muitas vezes sabemos que não vamos entender completamente. Mas o Senhor, Ele escolheu umas pessoas e outras não são salvas, não são escolhidas. Devido à questão do pecado, do afastamento, Ele escolheu para si um povo, e nós fazemos parte desse povo, e a ideia aqui Deus não é um Deus indeciso, eu escolhi esse, não, mas agora eu vou escolher esse. Nós somos assim, já falei, né? Às vezes alguém está preocupado com uma posição nossa, mas nós já até mudamos de posição. Às vezes a gente pensa uma coisa num dia, depois vai analisar bem, já está pensando outra coisa. Mas Deus não tem essa dificuldade. Hoje eu escolhi esse, amanhã não. Ou Ele fez alguma coisa que me desagradou, agora não é mais salvo. Eficácia da intercessão de Jesus. Aqui vai falar a respeito de uma passagem que eu até citei ontem na reunião de oração. Nós já vamos ver agorinha. Permanência do Espírito Santo, que é o Espírito Santo no nosso coração. A gente apaga ele às vezes, mas ele está lá. Ele fala conosco. Às vezes você acorda cedo, a misericórdia de Deus se renova, e Deus fala, indica o caminho. É o Espírito Santo falando conosco. A natureza do pacto da graça e todas essas coisas. De todas essas coisas vem essa certeza. Vamos ver os textos então. 2 Timóteo 2, 18 e 19, esses se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Então ele está falando a respeito de algumas pessoas que estavam dentro da igreja, mas aqui eles se desviaram, não é que eles se desconverteram, né? Eles desviaram da verdade, da doutrina, e estavam pregando uma doutrina que não era correta, e assim confundindo pessoas. Mas aqui o texto vai dizer que esses, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Ou seja, que isso não iria desviar os verdadeiros cristãos e não iria fazer com que eles não continuassem na sua fé. Nós sabemos que a palavra de Deus permanece e ela é mais forte do que qualquer doutrina que não seja de Deus. Então nós sabemos que nós vivemos num mundo que tenta influenciar as suas ideias, mas quando nós assistimos, quando nós ouvimos, nós
pelo Espírito Santo de Deus, pelo que conhecemos da palavra, sabemos discernir uma coisa da outra. Jeremias 31:3, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. De longe se deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei. A ênfase aqui é do eterno, né? Um amor eterno, para sempre. Ainda dentro desse tópico, Romanos 8:33-39, foi o texto que eu citei há pouco. Quem tentará acusação? Quem condenará? E aí diz, Cristo, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? São perguntas retóricas, que a resposta sempre é ninguém, não há força, não há poder, nada poderá separar-nos do amor de Deus. Que em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Irmãos, nós precisamos trabalhar, né? Precisamos ver essa obra do Senhor desde cedo na vida dos nossos irmãos, da nossa família. Por isso que a gente sempre fala, né, e valoriza as crianças que vêm para a igreja bem cedo, que se convertem e estão no caminho do Senhor. E nós cremos que elas vão perseverar nesse sentido. E às vezes alguns deixam de ir à igreja, deixam por algum tempo os caminhos do Senhor, mas há um tempo, né? Um tempo para o retorno, e nós sabemos que a base começa aí na criança, adolescente, jovem, e que Deus assim abençoe, né? Porque se é uma criança convertida, ela vai permanecer nesse caminho. Nós cremos que essa promessa de Deus se estende. Nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o poder de Deus é maior, irmãos. Nós temos que crer nisso. Maior do que qualquer outra coisa que venha desviar. O mundo tem muito a oferecer, né? Aparentemente tem muito a oferecer. São muitas ilusões que tendem a nos retirar. Mas a gente sempre vai voltar para aquilo que é mais, para o tesouro real e não as mentiras que existem por aí. Falamos há pouco da intercessão de Jesus e esse texto vai falar um pouquinho a respeito disso. João 17, 11, 24. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo, eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferistes, para que me amastes antes da fundação, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, o texto é bem claro aqui, né, irmãos? Aonde que Jesus quer que a gente esteja? Junto a Ele, junto ao Pai. É uma intercessão de Jesus, e é uma intercessão de alguém que é o único capaz de realmente interceder por nós. Ele morreu na cruz para que isso fosse possível, para que se tornasse possível. Ele pagou o preço. Sabe quando você paga um preço, aí você vai lá no pacote buscar o prêmio, né, o presente, ou aquilo que você está esperando, você dá o bilhete lá, ó, paguei, está pago, você pega e leva embora. Jesus pagou, e ele agora fala, Pai, me dá estes. Eu não vou estar lá com eles, mas eu quero que eles estejam comigo. Eu quero que eles estejam comigo. Então essa ideia da intercessão de Jesus é mais uma das provas de que aqueles a quem Jesus morreu, eles são confirmados. Não se perde, não se deixa. Não, deixa esse, pega o outro, não. Perseverança dos santos. Ainda nesse tópico, João 14, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador a fim de que esteja sempre convosco. Lembra que nós falamos há pouco do Espírito Santo? É uma das questões que nos favorecem. Estará sempre convosco.
estará sempre convosco. Nós lemos um texto no início, né, que falava que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem, os livra. O Senhor está sempre conosco. Mesmo na maior angústia, quando nós nos sentimos solitários, quando nós acreditamos que fomos abandonados, né? Na verdade a gente que abandona Deus, mas aí nós nos sentimos abandonados, mas nós não estamos nunca sozinhos. Deus nunca está longe de nós, está sempre presente. É aqui diz: seja sempre convosco, Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo, ele é presente nas nossas vidas. Nós somos batizados com o Espírito Santo. Não querendo entrar em polêmica, né? Mas algumas igrejas falam de batismo com o Espírito Santo como se fosse uma segunda bênção. Aí tem o crente desbatizado, tem o crente batizado. Nós cremos que o convertido, ele tem o Espírito Santo. Não há como não ter o Espírito Santo. Se você não é convertido, você não tem Espírito Santo. Como disse aqui, os do mundo não vê, não tem. Mas aquele que é do Senhor, ele tem. O Espírito Santo habita, é presente. A gente fala diferente, né? Talvez o que eles chamam de batismo com o Espírito Santo, a segunda bênção, a gente fala do encher do Espírito Santo. Nós cremos que sim, nós podemos estar mais cheios do Espírito Santo, mais cheios de fé, mais cheios de amor, ou apagar o Espírito, estar mais fracos na fé. Mas o Espírito Santo nos acompanha desde o início da nossa conversão. Isso é uma bênção para nós. Ele não vai nos abandonar, como a salvação não se perde. 1 João 3,9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, este não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. A ênfase que eu quero aqui é nascido de Deus, divina semente. Então, o que é isso? É o nascer de novo, né? É o Espírito Santo. E esse tem essa divina semente que permanece nele, não vai embora. Acho que é o último agora. Jeremias 32:40: farei com eles uma aliança eterna, ênfase aqui, aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no coração, para que nunca se apartem de mim. A promessa de Deus: farei uma aliança eterna, colocar temor no coração, para que eles não se apartem de mim. Ponto 3, já acredito, meu último. Lembra que esses números que estão ali ao lado são correspondentes a sequências de versículos. Então, cada número daquele lá vai de 1 a 9. Tem alguns versículos sobre cada pedacinho daquele da confissão de fé. Ponto 3. Eles, porém, eles quem? Os crentes, aqueles que perseveram como santos, como salvos. Eles, porém, pelas tentações de Satanás e do mundo, pelo predomínio da corrupção restante neles e pela negligência dos meios de sua preservação, podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. Incorrem assim no desagrado de Deus, entristece o seu Espírito Santo e em alguma medida vêm a ser privados de suas graças e confortos. Têm o coração endurecido, consciência ferida, prejudicam e escandalizam outros, atrai sobre si juízos temporais. Você vê que é um tópico, mas olha o tanto de informação que tem aí, né? Tanto de informação. Então ficou claro, né, irmãos? Por que nós estamos falando de alguém que é perseverante, persevera como um santo, não significa que não haja algumas pessoas que vão se afastar e em algum momento cometer certos pecados que a gente fala assim, não deveria, como diz aqui, até pecados graves, e por um tempo continuar neles.
É difícil, irmãos, porque a questão nossa não é identificar o outro, julgar o outro. Ah, aquele fulano lá era da igreja, agora está lá no mundo cometendo pecados graves, tal. De duas uma, ou ele nunca foi crente, como nós falamos há pouco, ou ele é um crente que se afastou, como diz aqui, está cometendo pecados graves, talvez por algum tempo continua neles, mas vai retornar. Então nós não temos como identificar e julgar os outros. Essa doutrina e tudo que a gente estuda, primeiro a gente tem que aplicar no nosso coração. Como que alguns podem estar fraquejando na fé por ter se afastado, talvez ouvindo essa palavra, falam, olha, então não, eu sou crente, eu tenho que voltar, né? Porque eu não posso ficar longe. Ou alguns, talvez percebendo que estão simplesmente afastados, falando, não, eu preciso me converter mesmo, eu preciso voltar para o Senhor. Então aqui fala, quando faz isso, ou seja, comete graves pecados, aí há uma séria consequência. Primeiro, você está desagradando a Deus. Deus não se alegra de forma alguma. Deus quer que nós estejamos temendo o Senhor. E aí tem mais consequências. Ele fala que, de alguma medida, pode ser privados da graça e conforto. Lá Davi fala que enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. A graça principal é a graça da alegria da salvação. E ele fala, restitui-me a alegria da salvação, restitui-me a vida. Nós sabemos, irmãos, que o pecado ele é enganador, enganoso, é o inimigo enganador, porque prazer a gente tem quando está no caminho, quando está fora do caminho a gente tem ilusão, né? A gente está ouvindo agora falar na televisão muito de São Paulo, não sei quantos viram, falando lá dos crimes, das drogas, uma droga nova, que as pessoas ficam lá passando muito mal, né? Você pode entrevistar qualquer um daquele lá, ele vai falar que não é tão bom assim, que não é maravilhoso, ele está sofrendo, mas ele não consegue abandonar o pecado, o mal. Então nós sabemos que nós, como o Senhor, se nós nos afastarmos de Deus, nós não vamos nos sentir bem, né? E nós vamos assim, em alguma medida, como diz aqui, ser privados de graças e confortos, ter o coração endurecido. Isso aqui é interessante, quando a gente ouve falar de alguns pecados de pessoas, né? Você fala, mas como que fulano fez isso? Como? Ele foi se afastando, foi endurecendo o coração, né? E aí fez. Eu lembro muito de uma história, né? Na época lá de Goiás, faz tanto tempo isso, eu nem sei quem é a pessoa, não lembro, mas surgiu um problema lá no sínodo, que o tesoureiro do sínodo tinha desviado o dinheiro lá do sínodo. Aí você fica pensando, poxa, uma pessoa cuidando do dinheiro da igreja vai pegar, né? É possível isso acontecer? Vai. Acho que um dia ele pegou e às vezes pegou emprestado, depois não devolveu, né? As coisas acontecem. Mas aqui diz, o coração endurecido, consciência ferida, prejudica e escandalizam outros, né? Nós sabemos que isso acontece. Muitas pessoas, infelizmente, ao invés de confiar em Cristo, eles confiam muito naquele líder, e aquele líder cai, a pessoa fala, lá, aquela igreja não serve para nada, Deus não é nada, né? Eu lembro de um jovem que a gente orava pela mãe dele, e ele falava, minha mãe fica nessa televisão aí, vendo esse pastor que fala que vai curar ela, tal, e depois a mãe morreu, e ele ficou revoltado com aquilo. Tá vendo, esses pastores aí falam que a minha mãe ia curar, né? Mas graças a Deus ele voltou para a igreja depois, né? Ele entendeu que não era bem isso. Mas as pessoas ficam mesmo, né, escandalizadas diante de situações e tantas outras coisas. E atrai sobre si juízos temporais. Vamos ler os versículos, eu estou falando antes, a gente vai ler alguns versículos, não separei todos, é claro, mas a gente vai ver alguns aqui. A gente falou aqui há pouco de pecados graves, o exemplo citado é Mateus 26. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E ele negou outra vez, com o juramento, não conheço tal homem. Quem é esse? É fácil, né? É Pedro. É um pecado grave? É gravíssimo, né?
Não conheço tal homem. A pessoa vive como um discípulo ao lado de Jesus e depois, uma hora, ele fala: de modo algum, qualquer um pode te negar, menos eu. Aqui ele está falando: não conheço tal homem. Mas nós conhecemos essa história. Depois ele volta e é um grande apóstolo, se arrepende de seus pecados, daquilo que ele fez. Teríamos vários exemplos, na Bíblia a respeito disso, como Davi, como outros que afastaram, mas voltaram. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, ao qual fosse selados para o dia da redenção. Se há um pedido para não entristecer o Espírito Santo, é porque isso é possível. Então, de alguma forma, por algum tempo, cometer pecados, e ali diz lá no ponto 4, entristecem o seu Espírito Santo. Salmo 51, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro em mim um espírito inabalável, restitui-me a alegria da tua salvação. Então, se ele está pedindo para que Deus restitua, para que Deus crie um coração puro, é porque ele está sentindo essa necessidade, É uma oração que nós devemos fazer, principalmente quando nós permitimos nos afastar do Senhor. Renova, Senhor. A palavra renova, ela é algo tão assim importante. Depois de um dia cansado, você dorme e parece que você acorda no outro dia renovado. Então, a gente percebe como a vida tem esses ciclos, de renovação, da esperança, da alegria. Se a gente pensar, eu estou muito cansado, vou ficar muito mais cansado, não, há o renovar, Há o renovar, há esse novo fôlego. Eu costumo dizer que, às vezes, quando a gente vai, por exemplo, correr, a gente tem a ideia de que você corre 300 metros e fala: já morri já, Mas o que acontece com o corpo da gente não dá para entender muito bem. Se você conseguir passar lá do 3º quilômetro, você tem um renovar, não sei o que o cérebro faz, que você continua. E a gente vê aquelas pessoas correndo aquela maratona lá de 40 e tantos quilômetros, fala: como é possível isso? Exatamente porque acontece algo estranho nesse renovar, e o coração, ao invés de ficar aumentando, ele não explodir, Ele vai diminuindo, e você pega um controle. É como se você estivesse fazendo uma caminhada para aquela pessoa lá, o esportista lá que está correndo, porque há essa renovação. Então experimenta, Mas o renovar principal é esse renovar espiritual que o Senhor pode fazer na nossa vida, pode trazer de volta a alegria, pode trazer de volta, porque há perseverança dos santos. Nós não vamos nos perder, não há esse perder, mas mesmo se cair, o Senhor vai nos levantar. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Está falando a respeito da incredulidade, daqueles que achavam que estava tudo perdido. Então é mais uma passagem que fala: gente, não está perdido, não tem isso. Pode parecer que Jesus não ressuscitou, mas se ele prometeu, ele vai cumprir. E tanto a volta de Jesus foi exatamente para afirmar, nós falamos isso nos cultos, para afirmar o seu ministério, a sua verdade. Se Jesus simplesmente tivesse morrido e ressuscitado assim secretamente, como aquelas pessoas iam ser fortalecidas na fé? Mas ele voltou, ele esteve com elas, ele saiu com elas, ele novamente operou milagres ali perto daquelas pessoas para que eles pudessem: olha lá, ele vive. Ele vive. Enquanto calei, os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos. Falando mais uma vez de arrependimento, das consequências de se viver em pecado. 1 Coríntios 11, 32. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor,
para não sermos condenados com o mundo. Isso aqui está relacionado ao finalzinho lá do ponto 3, que falava que passa por pequenos. Coloque para mim aí, Thales ou Nádia, o ponto 3 de novo aí. Volta umas páginas aí. Quando fala ali, juízos temporais. Juízos temporais. Lembra que eu falei no culto da ressurreição? Que nós já somos justificados. Então nós não vamos passar pelo julgamento final. O julgamento é aquele para o ímpio que será julgado e estará perdido. Nós já fomos assim perdoados, justificados, mas nós podemos passar por juízos temporais. Então o que ele quer dizer com isso? Volta lá para o último tópico, último versículo. Que nós podemos passar ali para a disciplina em algumas situações, em algumas dificuldades, né? Nós não vamos passar pela ira, o dia da ira final, mas as consequências dos pecados aqui, passar por julgamentos, por condenações temporais, para assim retornar para o caminho e voltar para o Senhor. São as consequências do pecado que muitas vezes nós iremos passar. Então, irmãos, esse tópico, eu acredito que para nós, né, que nós estamos sempre aqui, não há polêmica alguma, mas nós precisamos ter essa base, né? Nós estamos estudando mais para a gente ter essa base. Perseverança dos santos não é a perseverança minha. Talvez até pudéssemos ter um título de pouco diferente, né? A perseverança de Deus na vida dos santos, mas é exatamente essa ideia. Deus persevera na salvação. Embora o título seja santos que estão perseverando, mas a ideia é a perseverança de Deus. Ele começou e vai completar a sua obra. Qual é a base? É a confissão de fé? Não, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Nós lemos vários textos aqui, tem outros que nós não lemos, porque o nosso estudo realmente é resumido. Estamos terminando já. Mas várias passagens que nós lemos falam que o Senhor Deus, aquele que não muda, aquele que nos salvou desde a fundação do mundo, aquele que vai completar a sua obra, que morreu, que Jesus intercede por cada um de nós que somos os seus, que o Espírito é essa semente, divina semente que não sai, que não termina, não acaba. E temos os que se afastam, talvez os que nunca foram salvos. Haverá um dos tópicos da confissão de fé, acho que é mais lá um dos últimos, que fala a respeito dessa questão do afastamento.